Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus Cristo nas nossas vidas e que o louvor seja dado a Deus. Obrigado por tudo, nós agradecemos os que fizeram aniversário na semana, que Deus te dê muitos anos de vida. E nós alegramos com a sua alegria. Os que formaram, né, esse dia a menininha de 8 anos, eu vou formar hoje, né? Eu brinquei, já pequenininha já é doutora, né? Parabéns por vocês estão formando. Vamos ler uma parte da Bíblia onde os discípulos de Jesus pedem para lhes ensinar a orar. Os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orar e Jesus vai dar o modelo de oração, né? Oração padrão, oração do Pai Nosso. Está lá em Lucas, lê para nós. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11, de 1 a 4. Eu errei, né? Depois eu vou corrigir isso. Jesus os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar. E Jesus deu, na verdade, a gente vai ver sobre um pouco a oração. Jesus ensinou o modelo, né? A gente ora a oração do Pai Nosso, mas a gente fala oração modelo. Tudo que a gente orar tem que estar enquadrado dentro disso aqui. Os discípulos de Jesus pedem para ele, Jesus, ensinar-lhes a orar. Jesus ensina a oração do Pai Nosso ou oração modelo. Devemos orar com estas palavras ou não. Às vezes a gente ora o Pai Nosso, às vezes a gente ora baseado. Mas em resumo, a oração do Pai Nosso é um ensino a ter dependência de Deus Pai. A oração diz: venha o teu reino, faça a tua vontade. Estamos pedindo a Deus Pai que sejamos submissos ao seu reinado, sendo Ele nosso rei. E que seja feita a sua vontade e não a nossa. Jesus ensina a maneira de como devemos orar. Jesus não diz o que é oração. A Bíblia é muito interessante isso. A Bíblia não vai dizer assim, a oração é isso. Eu ensino a orar, isso tem isso. E vai mostrar as orações, que a gente vai ver algumas. O que é necessário para uma oração ser respondida? É o que perguntamos, né? Oração o nosso tema aqui. Deixa eu pegar aqui em cima. O necessário para uma oração ser respondida, né? É o tema nosso. O necessário para uma oração ser respondida. Então, o que é necessário para a oração ser respondida, né? O necessário para a oração ser respondida. A gente vai ver o que é necessário para uma oração ser respondida, além da fé. Lógico, a fé está embutida, mas a gente vai ver algumas características. Há vários tipos de orações. Nós vamos ver dois tipos de orações aqui hoje. Uma oração muito curta e uma oração longa. Jesus subiu ao monte para orar sozinho e mandou os discípulos irem embora de barco. Às 3 da madrugada, Jesus foi encontrar os seus discípulos andando por cima das águas. Então Pedro pede para o próprio Jesus ir até onde ele estava, andando sobre as águas. Jesus chama Pedro e ele vai. E a nossa próxima pregação é sobre isso. E coincidentemente comentando aqui hoje. Mas quando Pedro, lê para mim. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé,
Por que você duvidou? Mateus 14, 29 e 30. Oração de Pedro, curta e simples. Senhor, salva-me. Só falou isso. Mas foi sincera e verdadeira. Oração que agrada a Deus. O que Pedro era? Era um discípulo de Jesus. E ele fez essa oração. E o que ele pediu era emergente, que se Jesus não tivesse salvado, ele tinha morrido. Ele estava numa tempestade. Uma observação. Senhor, salva-me. Quantas vezes nós estamos angustiados e não temos palavras, e falamos, Senhor, me ajude. Nós faz ou não fazemos isso? Só isso. Ou, Senhor, me ajude. Que jeito que eu faço? Se a gente faz uma oração curta. E a gente vai ver que o tempo não é tão longo. Uma oração longa. Agora vamos falar sobre uma oração longa. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou desanimar. Jesus ensinou assim. Havia uma viúva que precisava de um favor de um juiz que não queria lhe ajudar. Mas a viúva insistiu tanto que o juiz lhe ajudou para ficar livre dela. Então, ele está falando da necessidade de orar sempre, insistindo. Jesus disse: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Lucas 18, 7. Devemos pedir e voltar a pedir. Mesmo quando pensamos que Deus está demorando a resposta à nossa oração. Deus Pai escutará as nossas orações no tempo certo. Então, às vezes, nós fazemos oração rápida. Não é isso? Deus responde. Mas, às vezes, as orações são longas. Você tem um problema, vários anos, um filho largar das drogas, um esposo sarar, algum problema que você tem de desemprego, uma situação que você está orando faz tempo e, às vezes, a resposta não veio. Mas é uma oração que não é de imediato, ela é longa, demora um tempo. Mas Deus responde. Ele vai usar o quê? Ele vai usar o exemplo dessa parábola da viúva que orou sempre, insistiu com o juiz. Então, se nós insistimos com Deus aqui que nós precisamos e não veio, como o juiz era mau e atendeu a viúva, Deus que é bom e nos ama vai nos atender. Então a gente nunca deve desanimar. Qual a sua necessidade? Porque o que a gente mais usa, a gente mais ouve a pessoa falava assim, desiste, pare, não deu certo. E Jesus não ensinou isso não. Jesus disse, insista, continue orando, bater e a porta você se abrirá. Quer dizer, bate, a porta uma hora abre. Se uma coisa não deu certo hoje, insista. Eu tenho um ditado que eu sempre repito, assim, às vezes o fracasso é a tentativa de você começar de novo com mais experiência. Você faz, deu errado, vai dar errado, mas da próxima vez você tem mais experiência, não pode desistir. Certas coisas é muito difíceis, não é? Então, Jesus, vamos falar da oração longa de Jesus. Jesus orou muito. No ministério de Jesus, ele passou mais orando do que pregando, ensinando e fazendo milagres. Antes de começar seu ministério, Jesus foi ao deserto e ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, orando. Jesus orava sós e muito, mas também em público. Jesus passava a noite orando. Nós vamos ver isso lá em Lucas 6, 12. Jesus orou para os seus discípulos da época e para os que iriam, né, ser seus discípulos. Então Jesus orava muito, orava para os discípulos, orava por necessidade. A Bíblia não relata direitinho essas orações mesmo, porque era a noite inteira ele se isolava dos discípulos, oração. Mas Jesus também fez orações muito curtas. Jesus orou estando na cruz e disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34a. Foi uma oração curta. Pai, perdoa-lhes, pedindo perdão para que as pessoas... Não insistiu muito não, ele falou poucas palavras. Pai, perdoa eles que eles não sabem o que estão fazendo. E nós perguntamos, então a gente vai ver aqui que não é o tempo da oração que Deus responde. Pode ser uma oração curta, pode ser uma oração longa, de muito tempo, mas o que faz Deus responder nossas orações? Não é? Qual é a pessoa que Deus responde orações? É o tempo? A gente viu que não.
Então, Jesus disse assim, João, lembra? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Deus responde às orações quando se está ligado a Ele e lhe obedece. Quando se tem temor a Ele, quando se tem intimidade com Ele. Deus responde às orações curtas, como foi a de Pedro, quando estava afundando, Senhor, salva-me. Ou uma oração de muito tempo, como foi da parábola da viúva que insistiu para o juiz para lhe ajudar. Mas se estivermos ligados em Jesus e sermos obedientes aos seus mandamentos, uma oração que seja feita segundo a vontade de Deus, Deus não responde as orações para o mal. Então toda oração que nós fizermos, nós temos que estar ligado com Cristo, fazendo e obedecendo a Ele, e uma oração o quê? Segundo a sua vontade, não para o mal. Deus não vai responder a oração, Senhor, quebra a perna daquele sujeito. Eu lembro de uma irmã, e a gente ria muito, as orações dele eram para o mal. E a gente fala assim, mas como pode, né? Senhor, dá uma dor de cabeça nesse sujeito, faz isso, o inimigo dela. Não devemos orar para o inimigo. Então, oração que seja feita à vontade de Deus, essa é a oração verdadeira. Então, Deus vai responder. Se você está com um problema no casamento, né, de relacionamento, Deus quer que o casal ame um ao outro, então vai responder. Ah, você está com problema com o filho, problema na saúde e tudo, Deus quer todo mundo sadio, Ele vai responder. Mas para o mal do próximo, não. Mas o que é realmente oração? Essa pergunta aqui é tão difícil, que a gente não responde. Né? O que é uma oração? Porque o mais difícil é orar, até que ler Bíblia a gente começa a ler, é muito agradável. Prepara um sermão, mas orar, silêncio, apagar tudo, você ficar em silêncio, concentrar. Geralmente a gente fica pensando em outras coisas, nos problemas de conta e tudo. Não é fácil. Mas vamos falar um pouco de que é oração. Essa pergunta não é fácil de responder. A Bíblia não tem essa resposta em um único versículo ou em apenas uma palavra como oração é. Não existe. É difícil aos olhos humanos responder essa pergunta. A oração é algo espiritual. E as coisas espirituais se distinguem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Cada um tem que responder a si mesmo. A oração é algo pessoal. Mas poderíamos dizer ser oração uma intimidade com Deus quando se tem temor a Ele. Temor é obedecer e ter reverência. Em Provérbios 3:32b diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, para os que obedecem. Oração é um diálogo íntimo com Deus, algo pessoal. É você e Deus, eu e Deus, nós e Deus. Procure participar dos cultos de oração. Procure achar um tempo para ter um momento a sós com Deus em oração. Não é fácil, mas é necessário. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não conseguem ter silêncio. As pessoas sempre estão com alguma coisa ligada, ao celular ou à televisão, ou tem que ter um barulho. Aí você fala assim, eu vou ter um silêncio no final de semana, você vai para o fundo do quintal lá, né, quem tem casa. Aí o Brasil é um país que as pessoas não respeitam isso. Os outros tem países que é respeitado isso, é lei mesmo. Aí a pessoa põe uma música altíssima lá, arrebentando. Deus, eu não tenho sossego. Em casa a televisão está ligada. Mas a gente precisa desses momentos de silêncio. De estar com Deus, meditando. A gente não consegue preparar uma mensagem da Bíblia se a gente não tiver silêncio. Né? Se a gente não tiver, a gente não consegue orar se não tiver silêncio. E num mundo cada dia mais difícil o silêncio. Não conseguimos ficar em silêncio. Lê a conclusão. Para uma oração ser respondida, sendo curta ou longa, é necessário ter intimidade e obedecer a Deus. Amém. Pode ser curta ou longa, mas tem intimidade com Deus e obedecer sua palavra. Eu participo dos cultos de oração da minha igreja. Eu acho que a maioria de nós vai responder não, né? Os cultos de oração estão muito vazios, como toda a igreja.
Você tem férias, tem feriado. Às vezes o feriado é no dia do culto de oração. Aí eu penso, por que as pessoas não estão aqui? Não é? É comunhão. Na hora que eu penso em culto de oração, dá um lanche para a igreja, vai ter um café lá para ver se atrai as pessoas, da igreja que faz. Eu tenho um momento a sós com Deus em oração? Responde a você. Eu tenho intimidade e obedeço ao Senhor Deus para as minhas orações serem respondidas? Né? Eu tenho essa intimidade, eu tenho esse tempo para com as coisas de Deus. Vamos falar a oração repetida? Senhor Deus amado, Senhor Deus amado, crendo em Jesus, me faça ter para contigo intimidade e obediência para as minhas orações serem respondidas. Em nome de Jesus. Amém. Lê para mim Lucas 12. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém. Eu tinha feito esse comentário desse versículo com outro tema, eu vou ter que fazer de memória aqui. É o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho. O que é o rebanho? De ovelhas que tá falando. A ovelha é frágil. Então, se Jesus nos chama de pequeno rebanho, né, que são poucos que seguem, ele está cuidando de nós como ovelhas, como um bom pastor. E ele falou assim, ó, e agrada ao Pai, Jesus falando, a Deus Pai, dá-lhes o reino de Deus, o poder de Deus. O que é o reino de Deus? Jesus Cristo. Cada ao Pai, agradou ao Pai aqueles que creem, aquele pequeno rebanho que Deus cuida, dá-lhe o reino, os céus, a salvação, através do seu Filho, na fé de Jesus Cristo. Isso é que Deus fala. Então, não tenham medo. Ele diz, não fica com medo não, pequeno rebanho. Vocês são ovelhas, eu amo vocês, eu acolho e vou dar para vocês o reino de Deus, através pela fé de Jesus. Se você ainda não tem essa fé em Jesus, se você não participa do pequeno rebanho de Deus, né? E você está cheio de temor, venha até Jesus, ele está de braço aberto, te esperando, para te salvar e fazer o milagre na sua vida que você precisa, porque Deus é maior. Lê para mim Salmos. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Salmo 17:1. Deus escutará a sua oração, porque não é feita com palavras falsas. Viu? Não interessa o tempo, desde que sejam palavras verdadeiras. É uma oração sincera e verdadeira, como foi a oração de Pedro. Uma oração sincera, como foi a oração da viúva insistente. Qual o seu pedido? O que está te angustiando? O que está te trazendo tanta dor que você fala no desespero, uma oração tão curta como fez Pedro? Senhor, me ajude, tem misericórdia. Você não consegue falar mais. Ou você talvez tenha um problema que você fala em orações longas, ó Senhor, eu estou passando tanta dificuldade, eu tenho sofrido tanto com isso, né? O vício ou saúde, tem misericórdia, eu tenho pedido, parece que a pessoa não tem respondido e tal. Às vezes você está fazendo uma oração assim, qual seja ela. Não afaste do caminho de Deus, seja sincero, seja temente a Deus, que vai responder sua oração ao seu tempo, mesmo a gente achando que foi tarde. Deus é maior, Deus é o Deus da esperança, quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, tenha misericórdia desse que está sofrendo, Jesus. Desse o Senhor que está, a pessoa que está angustiada, Senhor. Um problema, Senhor, de vícios, ou seu problema de desemprego financeiro, ou seu problema de saúde, ou Senhor, qual seja o problema, Senhor. Que tenha o Senhor tirado a paz dessa pessoa e ela tem gritado, Senhor, como Pedro gritou, socorre-me, Senhor. Ou ela tem feito orações há vários anos, insistindo, Senhor. Qual seja a oração, Senhor, o tempo dela. O Senhor responderá às orações do Senhor. O Senhor dará a essa pessoa, o Senhor dará a nós, o Senhor, um coração sincero. O Senhor, um coração obediente a Deus, o Senhor.
um coração, Senhor, voltado para Ti, Jesus. Ô, Senhor, estende a mão sobre nossas vidas, Senhor. Na área da saúde, o Senhor, quem está sofrendo alguma coisa, já tentou de tudo e não conseguiu, Senhor. Mas o Senhor é Deus do milagre, o Senhor há de dar uma saída, Pai. Nós cremos no Teu milagre, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Estende a Tua mão, Senhor, cobre-nos de bênção e responde a nossas orações. Enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de esperança, porque para quem crê, Senhor, nada é impossível. O Senhor sempre dizia, Senhor, seja conforme a Tua fé, vá em paz, que a gente vá em paz, o Senhor confiando, que o Senhor responderá às nossas orações. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém? Amém. O Senhor te abençoe e responde as suas orações. Vamos orar o Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém. Que Jesus te abençoe e responde as suas orações. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.